O som foi seco, único, diferente dos outros. Eu conhecia o barulho de uma bala cortando o ar. Conhecia demais. 23 anos de serviço ensinam seus ouvidos a distinguir cada tipo de disparo. Você sabe quando é um AK-47, quando é um FAL, quando é pistola, quando é rifle. Mas aquela bala, aquela não veio de fora, veio de trás. Do lugar onde deveria estar seguro, do lado onde os homens carregavam a mesma farda que eu. O impacto atingiu a parede de concreto ao meu lado e eu senti os estilhaços cortando meu rosto. Não foi dor imediata, não. Foi só o calor, aquela sensação de papel cortando pele. O pó ainda estava suspenso no ar, aquela nuvem cinza de cimento pulverizado, quando meus olhos encontraram o cano da arma e o dedo no gatilho. O dedo no gatilho era de alguém que eu conhecia, alguém que deveria estar ali para me proteger. Naquele segundo, soldado, naquele segundo eterno onde o tempo congela e você vê tudo em câmera lenta, eu entendi. O inimigo não estava só lá fora. Ele estava ao meu lado, respirando o mesmo ar viciado daquele abrigo fedorento, comendo da mesma lata de ração requentada, dormindo no mesmo chão frio de concreto rachado. Eu tinha passado mais de 2 décadas nas Forças Armadas acreditando que a linha era clara, sólida, inquebrantável. Nós contra eles, preto no branco, aliados de um lado, inimigos do outro. Mas ali, naquele abrigo que cheirava a mofo, suor e medo, no meio de uma missão que não deveria nem existir nos registros oficiais, a linha se apagou. E o que restou foi só a certeza fria, cortante como lâmina, de que o homem mais perigoso é aquele que você não vigia. Meu nome nunca importou, e não vai importar agora. Eu era só mais um capitão numa operação secreta que nem os jornais iam poder contar. Dessas que não aparecem nos relatórios, que não viram estatística, que desaparecem nos arquivos classificados que ninguém nunca vai ler. Fomos enviados para uma região de fronteira onde o Estado havia desistido de entrar. Um desses territórios esquecidos no mapa, onde a lei é só uma palavra bonita que ninguém respeita. Um lugar tomado por milícias, traficantes e fantasmas de farda que faziam o que queriam longe dos olhos da sociedade, longe das câmaras, longe de qualquer prestação de contas. Nossa missão era simples no papel. Sempre é simples no papel, né? Recuperar um carregamento de armamento militar desviado. Fuzis, munição pesada, granadas, material de guerra que tinha sumido dos depósitos e estava circulando por aí feito mercadoria de feira. Mas quando chegamos, quando a gente pisou naquele território e começou a investigar de verdade, descobrimos que metade daquele arsenal estava sendo negociado por gente de dentro. Gente da nossa própria cadeia de comando. Oficiais que vendiam fuzis calibre .50 para quem pagasse mais. Soldados que viravam as costas para o juramento, para a bandeira, para tudo que um dia significou alguma coisa, e colocavam dinheiro sujo no bolso, enquanto outros morriam defendendo os mesmos valores que eles cuspiam. E o pior, soldado, o pior era ver que eles dormiam tranquilos, que olhavam no espelho de manhã e conseguiam se reconhecer, que se convenciam de que estavam certos, de que o sistema os tinha abandonado, então eles tinham direito de fazer o que faziam. Eu vi a traição antes de sentir o disparo. A gente sempre vê, se prestar atenção. Vi no olhar do sargento Duarte, quando ele voltou da patrulha com as mãos limpas demais para alguém que deveria ter atravessado 3 quilômetros de pântano. As unhas sem sujeira. As botas sem barro grudado nas laterais. Vi no silêncio do tenente Braga quando perguntei onde ele tinha estado na noite anterior. Aquele silêncio pesado, carregado, cheio de mentiras que ele não teve coragem de dizer em voz alta. Vi no jeito que evitavam meu olhar quando eu falava sobre seguir o protocolo, sobre fazer as coisas do jeito certo. Eles sabiam, e sabiam que eu sabia, mas ninguém falava nada. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso. Eu fingia que não via. Eles fingiam que não estavam fazendo. E no meio desse teatro de mentiras, a missão continuava. Os dias passavam. E a sensação de estar caminhando sobre gelo fino só aumentava. A primeira morte não veio do inimigo. Essa é a parte que vocês precisam entender. Não foi troca de tiros. Não foi emboscada. Não foi ataque noturno. Veio de dentro. O Cabo Mendes, garoto de 22 anos, olhos claros que brilhavam quando ele falava da mãe,
filho de uma costureira lá de Minas Gerais que bordava o nome dele em cada carta que mandava. Foi encontrado com a garganta cortada dentro da latrina. Disseram que foi emboscada, que o inimigo tinha conseguido entrar no perímetro. Mas eu sei o que é emboscada, soldado. Emboscada não deixa o corpo limpo, arrumado, quase respeitoso. Emboscada não tira a arma do coldre sem que o homem reaja, sem que ele lute, sem que ele arranhe, morda, grite. Mendes foi morto por alguém em quem confiava. Alguém que chegou perto falou baixo, talvez até tenha sorrido, e cortou antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Eu segurei o corpo dele enquanto esperávamos a evacuação. A pele ainda estava morna, sabe? Aquele calor que o corpo mantém por algumas horas depois que a vida vai embora. O sangue ainda escorria, lento, grosso, formando uma poça escura no chão de cimento rachado. E eu sabia que aquilo não era guerra, era execução. Mendes tinha visto algo, tinha ouvido algo, tinha percebido algo que não deveria ter percebido, e por isso teve que ser silenciado, como se apaga uma vela, rápido, eficiente, sem deixar rastro. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei de costas para a parede, com a mão no coldre, sentindo o peso da arma contra a coxa, ouvindo cada respiração ao meu redor. Aquele som que antes era reconfortante, a certeza de que você não estava sozinho, virou ameaça. Cada ronco, cada movimento, cada suspiro podia ser de quem ia me matar. Pela primeira vez em 2 décadas de serviço, eu não sabia quem eram meus aliados. E isso, soldado, isso é o pior tipo de solidão. Quando você está no meio de uma guerra, cercado de gente, mas não sabe de que lado seus irmãos estão. Os dias seguintes foram uma descida ao inferno. E olha que eu já tinha visto muito inferno na vida, mas esse era diferente. Cada ordem que eu dava era ignorada ou sabotada. Pedia para fazer patrulha no norte, faziam no sul. Mandava revistar um depósito, esqueciam de checar os fundos. Cada movimento meu era vigiado, analisado, reportado. Eu estava sendo isolado, sistematicamente, estrategicamente. Duarte começou a espalhar que eu estava paranoico, que a pressão tinha me quebrado, que eu estava vendo traição onde só havia cansaço. Braga sugeriu em reunião que eu fosse descansado. Um eufemismo militar bonito para ser retirado do comando, mandado para casa e esquecido. Arquivado. Enterrado em papelada administrativa, enquanto eles continuavam fazendo o que faziam. Mas eu não ia sair. Não sem expor o que estava acontecendo. Não sem arrastar essa podridão para a luz do sol e fazer todo mundo ver. Comecei a investigar por conta própria. De madrugada, quando todos dormiam, ou fingiam dormir. Segui Duarte numa noite, mantendo distância, usando cada sombra, cada canto, cada técnica de vigilância que eu tinha aprendido. Vi ele se encontrar com um homem de civil numa estrada abandonada. Vi a troca de malas. A preta indo, a prata voltando. Vi o aperto de mão. Vi o sorriso. Aquele sorriso satisfeito de negócio fechado. No dia seguinte, pedi um rádio seguro e tentei reportar ao comando superior. Mas a transmissão foi interceptada. Alguém cortou a linha antes que eu terminasse a segunda frase. Ouvir o silêncio do rádio morto na mão foi como sentir o chão se abrir. Porque aí eu percebi. Isso ia além de Duarte e Braga. A podridão subia. Subia muito. E eu estava sozinho no meio de um ninho de cobras, tentando gritar por ajuda para gente que talvez fosse cobra também. Foi então que decidi agir. Se ninguém ia me ouvir lá de cima, eu ia fazer barulho de outro jeito. Confrontar os traidores, reunir provas físicas, forçar uma resposta, prender se fosse preciso, matar se não tivesse escolha. Mas antes que eu pudesse mover uma peça, eles moveram a deles. E o tiro veio de dentro do abrigo. Eu me joguei no chão no mesmo instante. O instinto de décadas me salvou. Aquele instinto que você nem sabe que tem até precisar dele. Rolei para trás da mesa de madeira podre. Puxei minha arma e travei os olhos no sargento Duarte. Ele estava com o fuzil apontado para onde eu tinha estado 3 segundos antes. O rosto dele não demonstrava arrependimento. Não tinha culpa, não tinha dúvida, não tinha nada além de frieza. Como quem toma decisão difícil, mas necessária. Você não devia ter mexido nisso, capitão, ele disse com a voz calma demais para alguém que acabara de tentar me matar. Calma, controlada, quase profissional.
Você é um homem bom, sempre foi. Mas homem bom não sobrevive quando fica no caminho. Ao lado dele, Braga e outros 3 soldados apareceram das sombras, armados, posicionados. Estrategicamente posicionados. Coberturas cruzadas, ângulos de tiro limpos. Eles tinham planejado isso. Eu estava cercado. 5 contra 1. Mas algo neles hesitava. Talvez fosse o respeito pelo que eu tinha sido. Pelo comandante que lutou ao lado deles. Talvez fosse medo de como eu reagiria. Ou talvez, no fundo, ainda houvesse um fio de honra, fino como cabelo, mas ainda ali, que os impedia de me executar sem dar uma chance de entender. Vocês vão me matar por quê? Perguntei ainda no chão, arma em punho, mas sem apontar. Porque tô cumprindo o meu dever? Porque não vendi minha alma? Porque ainda acredito que a farda significa alguma coisa? Duarte deu um passo à frente. O fuzil ainda apontado. Porque o dever não paga as contas, capitão. Porque lá fora ninguém se importa com a gente. A gente morre aqui. Vira estatística no jornal. Número no relatório. Nome esquecido. Eu só tô garantindo que minha família não passe fome quando eu não voltar. Que meus filhos tenham roupa, comida, escola. Que minha mulher não precise se humilhar pedindo pensão que demora anos para sair. Olhei nos olhos dele e vi a justificativa. A armadilha mental que todo traidor constrói para dormir à noite. Ele tinha se convencido de que era vítima, de que o sistema o tinha abandonado, de que tinha sido forçado a isso, e que por isso ele tinha o direito. Não, mais que direito. Tinha a obrigação de fazer o que fazia, para proteger os seus, para sobreviver, para não ser mais um trouxa que morreu por nada. Mas eu conhecia essa história, soldado. Já tinha visto antes. Já tinha ouvido essa mesma ladainha em bocas diferentes. Soldados que caíam não porque o inimigo era forte, mas porque eles mesmos abriram a porta, porque escolheram o caminho fácil, porque acreditaram que o fim justifica os meios. Você não está garantindo nada, Duarte. Eu disse devagar, cada palavra cortando o ar como faca. Você está cavando sua própria cova. Pode não parecer agora, pode até parecer que você está sendo esperto, que você está se dando bem. Mas quando você cair, e você vai cair, sempre caem. Não vai ser o sistema que vai te enterrar. Vai ser você mesmo. Porque traidor não morre pela bala do inimigo. Morre pela própria covardia. Morre pelo peso das escolhas que fez. Morre por dentro. Muito antes do corpo parar. O silêncio pesou. Aquele tipo de silêncio que você consegue sentir na pele. Como uma segunda atmosfera. Um dos soldados baixou a arma. Só um pouco. Mas baixou. Outro olhou para o lado, evitando meu olhar. Eu vi a rachadura. Pequena. Mas ali. E avancei. Vocês ainda têm escolha. Agora. Neste exato momento. Larguem as armas. Me ajudem a aprender quem está por trás disso. Entreguem os nomes, as provas, os contatos. E talvez, vocês ainda saiam disso como homens. Não como heróis, não vou mentir. Mas como homens. Com dignidade. Com a chance de olhar para os seus filhos e não ter que mentir sobre o que você fez. Braga riu. Um riso nervoso, desesperado, cheio de medo mal disfarçado. Você não entende, capitão. Você nunca vai entender. A gente já tá morto. Se a gente te deixar ir, os caras lá de cima nos matam. Se a gente falar, nos matam. Se a gente tentar sair, nos matam. Pelo menos se a gente te matar, a gente sobrevive mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Tempo suficiente para juntar dinheiro e sumir. Sobreviver não é viver, respondi. E me levantei. Devagar. Guardei minha arma, soltei o coldre e caminhei em direção a eles. Desarmado, vulnerável, olhos fixos. Esse momento, soldado. Esse momento foi onde eu apostei tudo. Minha vida, minha carreira, tudo o que eu era. Porque eu sabia que se eles iam me matar, eu queria que fosse olhando nos meus olhos. Queria que eles carregassem essa imagem para o resto da vida. Queria que cada vez que fechassem os olhos, vissem meu rosto. Vissem o homem que eles foram e deixaram de ser. Se vocês vão me matar, matem. Mas vão ter que olhar nos meus olhos enquanto fazem isso. Vão ter que ver meu sangue escorrer. Vão ter que ouvir meu último suspiro. E eu garanto, não tem dinheiro no mundo que pague o peso disso. Não tem uísque que apague. Não tem droga que entorpeça. Você vai carregar isso. Todo.
Santo. Dia. Duarte tremia. Levemente. Mas tremia. O dedo no gatilho vacilava. A mão que antes estava firme agora tinha um tremor quase imperceptível. Ele podia apertar. Podia acabar comigo ali. 3 quilos de pressão no gatilho. E eu virava mais uma baixa. Mais um corpo. Mais um nome riscado da lista. Mas algo nele quebrou. Talvez fosse a lembrança de quem ele tinha sido antes de vender a alma. O Duarte que entrou no exército com olhos brilhando, cheio de sonhos, cheio de propósito. Talvez fosse a consciência de que, uma vez que você mata um irmão de farda, você deixa de ser soldado. Você vira só um assassino com uniforme, um mercenário, um fantasma. Ele baixou a arma, lentamente, e com ele, os outros, um por um, como dominós caindo ao contrário. Naquela noite, soldado, naquela noite eu consegui provas suficientes para expor a rede inteira. Documentos, gravações, transferências bancárias, nomes. 3 oficiais superiores foram presos. Coronéis que moravam em casas que seus salários nunca poderiam pagar. Dezenas de soldados foram afastados, investigados, alguns presos, outros desertaram antes. O esquema desmoronou como castelo de cartas. Mas o preço foi alto. Sempre é. Duarte se entregou, confessou tudo, colaborou com as investigações, mas nunca mais me olhou nos olhos. Nem no tribunal, nem quando foi condenado, nem quando entrou no camburão. Braga desertou na noite seguinte. Sumiu. Nunca mais foi encontrado. Dizem que tá no Paraguai. Outros dizem que tá morto, enterrado em algum lugar que ninguém vai achar. Eu não sei. E sinceramente, não quero saber. E eu voltei. Recebi condecorações, elogios, promessas de promoção. Mas voltei diferente. Porque aprendi algo que nenhum manual militar ensina. Algo que nenhum treinamento prepara você. O tiro mais perigoso não é o que vem de fora. Não é o franco atirador escondido a 500 metros. Não é a mina enterrada no caminho. Não é a emboscada na curva. É o que vem de dentro. Do lado que você não vigia. Da mão que você aperta. Do homem que dorme no beliche ao lado. Do cara que divide cigarro com você. Que ri das suas piadas. Que conhece o nome dos seus filhos. Esse é o tiro que mata. Porque você nunca está preparado para ele. Porque você confia. E confiança, soldado. Confiança é a primeira coisa que morre numa guerra. Hoje, quando falo sobre traição, não falo só de guerra. Não falo só de trincheiras, fuzis e missões secretas. Falo da vida. Porque o inimigo sempre vai tentar te derrubar. Sempre. É o trabalho dele. Você espera isso. Você se prepara. Você vigia. Mas o verdadeiro perigo são aqueles que se dizem seus aliados e enfiam a faca pelas costas quando você não está olhando. Quando você abaixa a guarda. Quando você confia. Na vida, como no campo de batalha, o covarde não é quem tem medo. Todo mundo tem medo. Medo é natural. Medo te mantém vivo. O covarde é quem vende o irmão para salvar a própria pele. Quem escolhe o caminho fácil? Quem se convence de que a traição é justificável? E no final ele descobre que não salvou nada. Só perdeu a única coisa que valia alguma coisa. A única coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser que você entregue. A própria honra. Porque vocês sabem o que acontece com o traidor? Ele pode fugir da justiça, pode fugir da prisão, pode até fugir do país. Mas nunca foge de si mesmo. Ele carrega aquilo, todo dia, toda noite, cada vez que olha no espelho, cada vez que os filhos perguntam o que ele fez na guerra, cada vez que tenta dormir e as imagens voltam. A guerra mais difícil não é contra o inimigo lá fora. É contra aquele que dorme do seu lado, que usa a mesma farda, que jurou os mesmos votos e te trai quando você mais precisa. Essa guerra você nunca esquece, porque a bala pode não te acertar, mas a traição sempre acerta. No peito, no coração, na alma. Soldado, se essa história está te impactando, se você está sentindo o peso de cada palavra, o aperto no peito, a raiva, a decepção, eu preciso que você faça algo por mim agora. Aperte o botão de inscrever-se neste canal. Deixe seu like. Isso me diz que você está comigo nessa trincheira. Que essas histórias têm valor para você. Que você entende o que eu estou tentando passar. E nos comentários me conte.
Você já enfrentou um momento em que alguém em quem você confiava te traiu? Alguém que deveria estar do seu lado? Quero saber. Porque aqui a gente não foge da verdade. A gente enfrenta ela de peito aberto. E hoje eu vivo com uma lição gravada a ferro e fogo na alma. Confiança não é fraqueza, mas confiança cega é suicídio. Vigie seus aliados com a mesma atenção que vigia seus inimigos. Porque o inimigo você vê vindo. O traidor já está ao seu lado, respirando o mesmo ar, esperando o momento certo para apertar o gatilho. E quando aquele momento chegar, quando você ouvir o som seco da bala que veio de trás, torça para seus instintos serem mais rápidos que a traição. Porque segunda chance, essa, soldado, essa raramente vem. Essa história termina aqui. Mas a lição você carrega para a vida. Se essa história te marcou, se você sentiu cada palavra, cada silêncio, cada traição, você sabe o que fazer. Inscreva-se agora, se ainda não fez. Aperte o like para me mostrar que isso importa. E nos comentários me diga, você é soldado ou desistente? Conta para mim qual foi sua trincheira, seu momento de escolha entre honra e conveniência. Essas histórias só têm poder se elas nos movem para a ação. E eu quero você nessa tropa, porque sozinho a gente cai. Mas juntos a gente aguenta qualquer tiro. Até o que vem de trás. Até a próxima batalha, soldado. Mantenha sua posição. Dispensado.